Kobe Bryant não é um dos 5 melhores jogadores da história da NBA? O Tim Duncan é maior que o Kobe Bryant? Fala galera, quem falou Fidelis, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo pra vocês. Caras, um vídeo forte, um vídeo sobre os hot takes que vai dar muita polêmica e talvez você discorde de algumas coisas. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre cada um desses hot takes. Se você é novo aqui no canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui tem muito basquete, muita informação. E agora é um novo ciclo do Fidelis, mais dedicado aqui no YouTube. Vamos começar com o hot take que eu comecei no vídeo, que é o Kobe não é um dos 5 maiores jogadores da história. E caras, eu acho que eu vou ter que concordar com esse hot take. O Kobe Bryant foi excepcional para sua época, é um cara que influenciou muita gente a jogar basquete, mas eu vejo o Kobe até mesmo fora de um top 10. Tem o Michael Jordan, que é 6 vezes campeão, 5 vezes MVP, revolucionou sua era no basquete na frente de Kobe Bryant. LeBron James, por toda a sua longevidade, ser um cara muito completo, físico, agressivo e que ganhou títulos por franquias diferentes, trazendo seu nome na NBA desde que entrou na liga até hoje em dia que joga, tem 24 anos na liga, uma longevidade absurda. Kareem Abdul-Jabbar, que revolucionou na época também, que não podiam enterradas no basquete universitário, inventou o Skyhook, é o segundo maior pontuador da história, um dos líderes de rebote na história, ganhou 5 títulos também, 3 vezes Finals MVP, 6 vezes MVP também, e cara, ele também era muito à frente de sua época, e eu gosto muito do jogador que é o Kareem Abdul-Jabbar. Magic Johnson, cara, um dos melhores é o melhor armador da história, vamos ser sinceros. É um cara com aqueles passes mirabolantes, tem pouco tempo de liga, ele só não teve mais nome, só não teve mais grandeza por conta de uma doença que atrapalhou sua trajetória. E cara, ele foi muito à frente de sua época também, é 5 vezes campeão, 3 vezes Finals MVP, 3 vezes MVP. Pelo pouco tempo que jogou, ele revolucionou, fazendo parte também do Dream Team. E por último eu tenho o Bill Russell, que eu não preciso falar nada. É 13 temporadas, 11 vezes campeão, um dos melhores defensores da história da NBA, mesmo tendo jogado nos anos 50, 60. E eu vejo ele também à frente do Kobe. Além de nomes como Shaquille O'Neal, que era a peça principal no time onde o Kobe atuava. Outro nome aí que daqui a pouco vai ter uma comparação com ele. Caras, Larry Bird, Stephen Curry, Will Chamberlain são nomes que eu também tenho à frente de Kobe Bean Bryant. Já falando sobre o outro jogador que eu acho que está à frente do Kobe Bryant, que eu não quis mencionar, é o Tim Duncan. O CF do FDZ fez essa pergunta aí, que na história da NBA, o Tim Duncan é maior que o Kobe Bryant, e eu concordo também. O Tim Duncan é 5 vezes campeão, 3 vezes Finals MVP, 2 vezes MVP da liga, 15 vezes selecionado para o time defensivo e 15 vezes selecionado para o All-Star da NBA. Isso são números assim impressionantes, é uma longevidade que ele jogou 20 anos na liga, ele jogou os 20 anos em alto nível, ele entrou na NBA no ano seguinte, não, 2 anos depois ele já estava sendo campeão e Finals MVP no time onde tinha David Robinson, que é um dos melhores jogadores e mais completos da história. Eu vejo o Tim Duncan à frente do Kobe pela sua longevidade, pelo time que ele está disputando, está constante na briga do título em todos os anos que jogou, ele ganhou título em 3 décadas diferentes e ele revolucionou a posição de ala pivô, podendo jogar também de pivô, teve o bank shot também, algo muito à frente de sua época, mas o Kobe Bryant não pode ser passado despercebido também só por conta desses 2 primeiros hot takes. Kobe Bryant também era um pontuador nato, ganhou 5 títulos, 2 vezes Finals MVP, 1 vez MVP da liga, 6º maior pontuador da história, um dos maiores jogadores da história do Lakers e o maior cestinha da história dos Lakers, também era um baita defensor, mas eu acho que a defesa do Kobe e a defesa do Tim Duncan nem se comparam um com o outro, e também a grandeza que cada um teve para suas franquias. O Tim Duncan colocou o San Antonio Spurs na rota, ganhou o primeiro e até então o último título com a franquia. É um cara geracional, um cara excepcional na defesa, na pontuação e também na liderança desse time e na grandeza da franquia de San Antonio. Outro tema também quentíssimo envolvendo o San Antonio Spurs é essa que o Cadu Bobão mandou, que foi: Dylan Harper é absurdamente superior a Stephon Castle. Caras, isso aqui depende do ponto de vista. Eu, no ponto de vista de torcedor, eu prefiro
o Stephen Castle no estilo de jogo proposto pelo Mitch Johnson. Isso porque foi a primeira temporada apenas do Dylan Harper. Mas, dentro do que é proposto no estilo de jogo do San Antonio Spurs, o Stephen Castle tem um papel mais importante por ser o armador do time. Claro que ele joga de ala armador, mas ele tem um papel de armação, ele que leva a bola, ele que acha o Wembanyama livre de vez em quando debaixo do garrafão, ele que acha a maioria dos passes, ele que é aquele líder que traz agressividade, que traz velocidade para o ataque do time, ele que comanda e que controla o ataque da equipe. Então eu acho que nisso ele tem um papel mais importante. Mas, se você olhar para mim e falar quem que eu acho que poderia ter maior teto sendo a estrela de um time, eu falo que é o Dylan Harper, porque o Dylan Harper é um cara muito bom, um cara que é agressivo, é aquele cara que tem pouca estatura, mas a agressividade dele é de um veterano da NBA. Parece que aqueles playoffs dele da temporada passada eram os playoffs de um cara de 10 anos de liga. Tem caras que tem 8, 9 anos de liga que não tiveram a importância e também todo o papel que ele teve ofensivo e defensivo para o San Antonio Spurs nos últimos playoffs. Ele foi um pouco apagado nas finais de conferência, mas nas finais da NBA ele destruiu. Na série contra o Portland ele destruiu e na série contra o Minnesota Timberwolves ele destruiu. Então eu acho que o Dylan Harper, ele é mais habilidoso, ele tem mais característica de estrela e eu acho que o San Antonio Spurs tem que tomar muito cuidado, porque se o Dylan Harper ele ficar na sombra do Stephen Castle por algum tempo, eu acho que o Dylan Harper tem característica de talvez pedir uma troca, pedir pra sair porque não tá sendo valorizado seu basquete. Acho que o San Antonio Spurs vai conseguir conciliar isso, vai conseguir uma troca pelo De'Aaron Fox e colocar o Dylan Harper como titular da equipe, mas eu vejo o Dylan Harper um pouco insatisfeito, talvez no futuro, pelo seu papel no San Antonio Spurs, não sei. O Spurs é uma cultura coletiva, então o Dylan Harper eu acho que ele tem mais teto que o Stephen Castle, mas atualmente, pro papel disponível para cada um dentro da franquia de San Antonio, eu vejo o Stephen Castle mais importante que o Dylan Harper, mas o Dylan Harper eu acho que ele é um melhor jogador que o Stephen Castle. Novamente falando de San Antonio Spurs, só pinta a franquia gigantesca do Texas aqui. O Cacho de Banana mandou: o San Antonio Spurs é top 3 franquias da história da NBA. Eu, como torcedor, eu tenho que... Caras, eu concordo em partes e discordo em partes. Por quê? O Golden State Warriors nas últimas temporadas, ele teve assim um salto absurdo com o Stephen Curry e ganhou o título de 2022 e ele praticamente selou eles como a terceira maior franquia da NBA. Eles têm 7 títulos, eles são uma das franquias primárias da NBA, ganham títulos desde a década de 40, teve também títulos com o Ricky Barry nos anos 70 e também títulos agora em 2010 e 2020, 4 títulos com Stephen Curry. Mas o San Antonio Spurs é uma franquia mais jovem para a história da NBA. Desde que o San Antonio Spurs entrou na história da NBA, o San Antonio Spurs é o time com mais vitórias em temporadas regular, é um dos times com mais vitórias, até mesmo mais vitórias que Boston Celtics, mais vitórias que o próprio Golden State Warriors, desde que entrou na liga. Eu acho que o San Antonio Spurs tem um papel muito importante na coletividade, no estilo de jogo que o Greg Popovich proporcionou para esse time durante 30 anos, que é aquele estilo de jogo coletivo, que prioriza a bola, consegue guardar a bola, não precisa muito do arremesso de 3 pontos, conseguiu também jogadores geracionais muito importantes, tanto quando foi na entrada da liga, que foi o caso do George Irving, foi o caso do Alvin Robertson, também nos anos 90 com David Robinson, nos anos 90 com Tim Duncan, nos anos 2000 com Tony Parker, Manu Ginobili, e nos anos 2010 com Kawhi Leonard, DeMar DeRozan, caras assim, LaMarcus Aldridge também, que era um cara importantíssimo para o San Antonio Spurs. Então eu acho que o San Antonio Spurs tem a sua importância sim, até mesmo mais que o Chicago Bulls, que tem um título a mais que o San Antonio Spurs, mas o San Antonio Spurs apareceu em mais finais, quando apareceu ganhou 5 títulos, também apareceu em décadas diferentes e também os jogadores da história do San Antonio Spurs são melhores que os jogadores da história do Chicago Bulls. É claro que tem o Michael Jordan na história do Chicago Bulls, mas se você olhar para todo um contexto de Scottie Pippen, de Dennis Rodman, eu ainda fico com o time ideal do San Antonio Spurs, que teve jogadores geracionais ao longo de 4 décadas. Então eu fico com o San Antonio Spurs à frente do Chicago Bulls, mas eu acho que eu ainda tenho o San Antonio Spurs atrás do Golden State Warriors, por ser uma das franquias primárias, terem jogadores muito importantes,
terem recordes importantes também na franquia, Will Chamberlain sendo um jogador essencial para isso, e também pela sua importância nos últimos anos, por ter revolucionado a NBA no seu quesito de arremesso de 3 pontos. Agora, outra opinião fortíssima também é assim, o Shaq é o maior pivô de todos os tempos, e eu tenho que discordar disso. O maior pivô de todos os tempos é Kareem Abdul-Jabbar, com todas as suas conquistas, ou também o Bill Russell, talvez até o Hakeem Olajuwon nisso, mas o Hakeem Olajuwon ele vejo como um dos melhores pivôs de todos os tempos. Mas em grandeza, eu ainda tenho o cara que tem mais MVPs, mais títulos, também mais importante na defesa e mais importante nos papéis do título de sua franquia. O Kareem Abdul-Jabbar ganhou o primeiro título da história do Milwaukee Bucks, apenas no seu segundo ou terceiro ano de liga. Eu não tenho essa informação correta e completa, mas eu sei que foi acho que no segundo ano de liga. E o Bill Russell ganhou 11 títulos em 13 temporadas, assim como eu já mencionei anteriormente. Eu vejo o Shaquille O'Neal como pivô, o melhor pivô de todos os tempos. Aquele cara agressivo, debaixo da cesta, ganhou 4 títulos, foi muito importante na história do Lakers, na história do Kobe Bryant, na história, no começo da história do Miami Heat. Ele é um pivô muito bom, muito completo, defensivamente e ofensivamente. Eu vejo o Shaq, se eu fosse escolher um pivô da história para ter no meu time, eu escolheria o Shaquille O'Neal, porque eu acho ele o melhor pivô de todos os tempos. Mas o maior pivô de todos os tempos, eu fico com quem teve mais importância, com quem tem mais títulos, com quem tem mais MVPs e etc. Mas a outra opinião que ele colocou foi, mas o Jokic irá ultrapassá-lo até o final de sua carreira. Cara, como melhor pivô de todos os tempos, eu posso até concordar com isso. Mas para maior pivô de todos os tempos, eu acho que o Jokic ainda teria que conquistar mais alguns títulos na sua carreira. Coisa que eu vejo ele um pouco distante. Visto a crescente do San Antonio Spurs, a crescente do Oklahoma City Thunder nos últimos anos, a NBA está muito diversificada, não tendo campeões constantes. Nos últimos 7 anos foram 7 campeões diferentes. Então o Denver Nuggets teria que fazer uma série de mudanças no seu time para poder ver o Nikola Jokic campeão novamente, ou até mesmo o Nikola Jokic sair do Denver Nuggets para uma possível ida para um Oklahoma City Thunder da vida para poder ganhar mais um título. Então, o Jokic talvez ele entre na disputa para maior pivô de todos os tempos se ganhar mais alguns títulos. Porém, o Jokic é um dos pivôs mais completos da história, em quesito de armação, de rebote e de pontuação. Sendo aquele cara que pontua dos 3 níveis da quadra, é aquele gênio, acha passes como ninguém. O pouco que teve do Jokic antigamente era o Arvydas Sabonis, mas não chega aos pés do que o Nikola Jokic faz hoje em dia. E eu acho que o Nikola Jokic ele tem um papel muito importante para a história do Denver Nuggets, que ganha o primeiro título, é o primeiro cara de nome desde Alex English, que é o maior pontuador da história da franquia. Então, o Nikola Jokic, eu acho que ele só não pode ser considerado o melhor pivô de todos os tempos por ser um cone na defesa. Há controvérsias, porém, na defesa da proteção de aro, eu ainda tenho o Nikola Jokic como um dos piores da NBA nesse quesito. Então, para melhor pivô de todos os tempos, o Jokic teria que fazer os últimos anos dele serem absurdos na proteção de aro e ganhar mais alguns títulos na carreira dele para se consolidar como o maior e melhor pivô de todos os tempos. E para fechar, o _BS, mandou: NBA está próxima de fazer um monopólio ainda maior se ela for para a Europa e a América Latina. Eu concordo em gênero, número e grau. E por quê? A NBA já está com essa proposta de fazer o desenvolvimento para a Europa. A NBA Europe, com times como Real Madrid, Manchester United, e isso agregaria muito para a NBA, faria uma NBA externa. Eu não acho que os times dos Estados Unidos estariam envolvidos nisso, mas teria uma National Basketball Association, que não tem nada de nome de Estados Unidos e tal, só tem o National, mas pode ser National, International, EBA, não sei. Mas, e a América Latina também está muito envolvida com os jogos internacionais, já teve jogos no México, o time, o D-League Capitanes, está envolvido na D-League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. O Real Madrid também levou muitos jogadores importantes para a história da NBA, como o Luka Doncic, o Paul Gasol, se eu não me engano, não sei se ele era do Barcelona ou do Real Madrid. Então a Europa já tem toda essa influência. Paris, Londres também já receberam jogos da NBA. Então eu vejo essa importância também do desenvolvimento da NBA para países exteriores, para o desenvolvimento do basquete, porque basquete salva vidas, e eu acho que a NBA estaria ganhando muito lucro e também o basquete ganharia por se tornar um esporte de mais peso, de mais nome e também mais desenvolvidos em outros países, como no Brasil. O Brasil não é um país muito desenvolvido no basquete, por todo o preconceito de país do futebol e tal, etc. E eu acho que com o desenvolvimento exterior,
também na tradução do NBA 2K, uma coisa simples para o brasileiro, teria mais desenvolvimento no Brasil desse esporte tão amado por todos. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2, já comenta aí, eu quero a parte 2, que eu vou estar colocando outra caixinha de perguntas no meu Instagram. O meu Instagram é FidelisUFC, só procurar lá, igual está escrito aqui no canal. Um abraço para todos vocês, assim como eu falei no início do vídeo, se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço do Fidelis, valeu e tchau!